Aqui é Podbus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído aqui, com um grande prazer que a gente recebe aqui Mário Moral, diretamente das Alagoas, Maceió. É isso? Seja bem-vindo. 7 meses em São Paulo, na Next Mobilidade. Conta pra gente como é que você começou sua jornada, como é que se tem diesel na veia e como é que você chegou aqui. Tá em São Paulo. Bora lá. Olha, rapaz, aqui São Paulo é maravilhoso, estou gostando muito daqui. Estou aqui há 7 meses, é uma nova experiência, é um novo convívio de vida, mas eu estou gostando. Cheguei aqui através de alguns colegas que já vieram, que a empresa foi buscar em Maceió, me deram boas informações, eu cheguei e hoje eu estou comprovando que a empresa, para se trabalhar, ela é, para mim, maravilhosa. Ô Mário, você sabe que vários profissionais da Next já estiveram aqui, inclusive do administrativo, inclusive do marketing, né? Deixar um grande abraço para todos da Next que esteve por aqui, muitos motoristas estiveram aqui. Estivemos dentro do ônibus, em movimento, gravando um podcast com a galera lá. E o ensinamento que a Next trouxe para a gente aqui, para o mercado, é: trata o funcionário bem e não fica reclamando que não tem mão de obra. Motorista, está faltando, foi buscar na Bahia, foi buscar em Maceió, e eles estão criando um movimento, e eu vi que o resultado é maravilhoso, porque outros amigos que vieram aqui de outros estados, veio o pessoal da Bahia, participou aqui também com a gente, e eu tenho visto um profissional do bem, cara que conhece o que está fazendo, e que está entendendo o propósito da Next aqui, Next Mobilidade aqui no grande ABC em São Paulo. Me fala uma coisa, os amigos vieram e aí você falou, agora eu vou nessa também. E isso, que os amigos vieram, né? E aí eles viraram multiplicadores, porque eles vieram, me deram boas informações. Essas informações eu vim e estou presenciando, que é uma empresa que ela valoriza, ela faz com que o funcionário tenha qualidade de vida. Porque não é só dirigir um ônibus, não é só ser profissional, tem que ter a qualidade de vida. E a empresa dá isso. Eu digo isso porque eu sou um dos que estou aqui, tá? Eu estou aqui em São Paulo e estou gostando, e a qualidade de vida, ela existe principalmente pelas escalas. Na minha opinião, eu tenho qualidade de vida. Hoje eu posso falar para você que tenho qualidade de vida no setor de transporte. Tem folga no final de semana? Tem folga no final de semana, ou seja, a escala da empresa, o planejamento dela é para dar folga todo final de semana, ou sábado ou domingo. Maravilha. Ou seja, isso para mim é maravilha. É um diferencial. Quando assim, se a gente for aqui em São Paulo roda 60% no sábado e 40% no domingo, dá para fazer isso. Algumas outras cidades, quando tem uma oferta, uma demanda de sábado e domingo maior, aí tem que ter o folguista, aí o profissional acaba tendo que folgar na semana, e aí não é legal. Eu acho que se todas as empresas de urbano conseguir fazer o ajuste para o motorista folgar sábado ou domingo, significa que a operação é 60-40, aí a conta fecha, é bem melhor assim. Agora, que outros diferenciais que você viu aqui na Next Mobilidade que você não viu em outro lugar? Porque a Next, ela tem preocupação, inclusive, com a saúde, com a família do profissional. Né? Isso, o que eu vejo muito aqui em São Paulo é que muitas das vezes na empresa tem uma questão de uma massagem, entendeu? A empresa dá um suporte melhor. Tem uma academia também? Tem uma academia, ou seja, a empresa ela tem situações para que o trabalhador, para que o profissional do volante, ele se sinta bem acolhido dentro da empresa. Então, e de onde eu venho, de onde eu já passei, eu não vi o que eu estou vendo aqui, não desmerecendo nenhuma de onde eu já passei. Perfeito. Porque cada empresa tem o seu segmento, nós temos que respeitar. Agora, eu não vi o que eu estou vendo aqui em São Paulo. A empresa ela dá condições a você. Você trabalha, o profissional trabalha sossegado, sem nenhuma cobrança que não seja no lado profissional. Sim. Porque todo profissional ele é cobrado em qualquer área. Sim. Então, se você é um motorista, você sabe que tem as cobranças, tem que ser cumprido, tem as leis para ser cumprida, mas isso é normal. Agora, no contexto geral, a empresa ela dá condições para isso. Eu estou vendo isso, tá? Eu estou aqui há 7 meses, eu sou um cara que tem uma larga experiência no transporte. Já são mais de 30 anos só no transporte. É isso que agora eu queria entrar nesse ponto então com você. Só antes disso, o pessoal aí que tem
motoristas aí, os motoristas estão assistindo a gente e só querem falar de salário, só reclamando. Nosso canal não é para ficar falando de salário e nem só de reclamação. Nosso canal é para contar a história dos bons profissionais daqui e do Brasil inteiro. Está aqui Mário Moral com uma história de 30 anos aí de transporte, está há 7 meses aqui em São Paulo e agora a gente vai querer saber como é que você foi parar no busão e se tem diesel na veia aí. Ah, lógico. Eu já fui cobrador de ônibus, passei pouco tempo, mas fui cobrador de ônibus. E tem um senhor chamado Seu Justino, lá em Alagoas. Ele hoje tem praticamente 90 anos, se não tiver mais. Está vivo, está com saúde. E ele foi um dos que me deram essa oportunidade de dirigir ônibus. Ele me ensinou. Falando em Justino, eu preciso fazer essa pausa. Aqui em São Paulo, Justino teve aqui no canal, a gente foi visitar o Justino, aposentado. Ele sempre foi, eu conheci ele há 32 anos atrás como chefe de tráfego da Autoaviação ABC. Visitei o bar que ele tem hoje aqui na cidade, e ele também ensinou muita gente. Tem um episódio no bar do Justino, aqui só voltar um pouquinho. Acabou esse episódio, você procura na nossa lista aí que tá lá, Justino, o Justo, e é um cara que, por coincidência, né, eu tenho o mesmo nome, mas que empregou e ensinou muita gente no transporte também. Manda um abraço pra ele aí, Mauro. Manda um abraço pro seu Justino, que eu já mandei pro meu. Seu Justino, um homem maravilhoso, um cara que falou para mim na época, não me lembro como hoje, Mário, ó, eu tô praticamente me aposentando, mas eu vou ensinar você. Eu sei que você vai chegar bem mais longe do que eu vou imaginar. Já ensinei muita gente, mas você é diferente. E através dele, os ensinamentos dele, eu cheguei onde eu estou hoje. Eu já ensinei muito. O que ele já me ensinou, eu já passei para vários colegas. Eu tenho um legado muito grande de ensinamento. Eu comecei lá atrás, alguém me ensinou, e esse alguém foi o Seu Justino. E desses ensinamentos, já passei para vários colegas que hoje também são profissionais. Você formou, então, motoristas? Era escolinha? Como que era? Você foi instrutor mesmo da empresa? Eu fui 2 vezes instrutor em empresas diferentes. Tá, Uma, legal. São Francisco Alagoas, na empresa São Francisco, eu fui instrutor nela. Passei vários cobradores para motorista. Nós tínhamos escolinha, que ainda hoje tem escolinha, tá? Lá em Maceió. Depois eu fui para o transporte escolar do estado, tá? Eu fui supervisor e instrutor. Com o fim com a extinção dos cobradores, então, como Maceió é pequeno, é uma cidade pequena, então ficou muitos cobradores desempregados. Então, onde eu estava, que era no transporte escolar, como supervisor e instrutor, eu levei vários para lá, não foi nenhum nem dois, foi vários, e hoje eles são motoristas. Né, alguns ainda estão lá, e outras empresas, e outros segmentos de ônibus também, mas que nós demos essa oportunidade, e se você me permite falar... Fica à vontade, porque aqui você tem toda a permissão para falar o que quiser. Para eu dar essa oportunidade a alguém me deu esse favor, alguém abriu esse leque, essa porta para mim. Exatamente. Porque a gente não consegue ajudar alguém se não tiver alguém que ajude você primeiro, para poder ajudar alguém. Então, foi lá em Alagoas, foi o Dudu Ronalça, tá? Que ele é político lá em Alagoas, tá? Ele é deputado, e ele me deu essa... Eu fui até a ele e disse, olha, tá acabando os cobradores e tem vários colegas que estão desempregados. Disse, Mário, não tem como você dar a vez a todos, porque são muitos. Mas veja o que você pode fazer. E aí eu fiz. Então, são mais de 80 cobradores só no transporte escolar que nós praticamos e colocamos para dirigir. E também tivemos o apoio do superintendente lá, que era o George Paz. Legal. Entendeu? Que aceitou, que concordou, e aí nós levamos para lá, todos eles tinham curso, né? Eram habilitados, tinham seus cursos, a gente só dilapidamos cada um deles e colocamos para dirigir, principalmente mulheres, porque aqui em São Paulo eu vejo que não há preconceito. Não, a mulherada tá aí acelerando, a mulherada tá aqui no Podbus também, e a mulherada... Vou te falar, de todos os estudos de acidente, a gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre segurança viária, sobre a norma ISO 39001, que é segurança viária, e a mulherada, todos os estudos que a gente faz, que as mulheres que dirigem já ganham de lavada dos homens na prevenção, no índice de acidente. Com as mulheres... Mas é uma verdade. Não tem nem comparação. Elas são muito mais seguras do que nossos amigos pé de chumbo que tem por aí. Rapaz, então as mulheres lá em Maceió, como é uma cidade pequena, hoje em Maceió, eu vou chutar o número de 20 mulheres dirigindo no sistema. Eu acho que é pouco. Não tem nem isso, eu estou chutando, mas não tem nem isso, tá? Eu estou chutando, é um chute que eu estou dando,
Por quê? Porque há o preconceito. Há o preconceito. E aí foi o que nós fizemos. Nós levamos algumas mulheres para o transporte escolar. Não podemos levar todas, mas o que eu pude fazer eu fiz. E hoje elas estão dirigindo. Estão em outros segmentos, estão em outras empresas, mas são motoristas hoje. Mas por quê? Porque tiveram oportunidade. Você vê que o transporte escolar aqui de São Bernardo, né? Se você olhar os amarelão aí, a maioria é mulher também. Tem muita mulher dirigindo muita mulher dirigindo. Eu acho uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a gente tem que acabar com o preconceito. Precisa acabar. Agora, eu vou querer saber depois, Mário, um pouco ainda, depois eu vou te perguntar sobre algumas coisas dessa sua jornada, tanto de cobrador, como foi de motorista, como foi a gente continuar de instrutor, mas tem uma curiosidade que eu acho que é legal falar. A Mercedes publicou um conteúdo falando sobre você lá em Alagoas. Como é que foi que a Mercedes te encontrou lá? A fábrica da Mercedes, nas redes sociais, né, da Mercedes, publicou um conteúdo falando sobre o Mário, o profissional Mário. Como é que foi essa experiência lá? Porque, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu comentava alguns posts da Mercedes e dava algumas sugestões. Porque a gente que dirige o dia a dia, a gente tem um leque melhor de aprendizado, de ver a máquina que dirige ela, porque o engenheiro ele fabrica um chassi e aí é carroçado com outra carroceria, outro engenheiro, mas aí quem descobre os defeitos, quem passa os defeitos para a empresa, ou até mesmo para a gente discutir o que está acontecendo com aquele veículo, é o motorista. Porque sem o motorista não tem como descobrir defeito. Exatamente. Então, um colega lá em Maceió, o Sandro Rufino, outro motorista show de bola, um cara que está sempre estudando, e a gente fazia algumas críticas construtivas, né? Ótimo. De algumas falhas, que a gente via que tinha as falhas. E aí começamos a debater, e com isso a gente criou um leque, e eles viram que a gente tinha um conhecimento, e de repente me fizeram aquela homenagem que para mim foi maravilhosa. Que maravilha, que maravilha. Falando em engenharia, em defeito, eu queria agradecer aqui o nosso parceiro Tesla Mecatrônica, é uma empresa de tecnologia e mecatrônica que faz recondicionamento de painéis, de módulos, de todos os módulos eletrônicos, do sistema de SCR do Arla. Eles têm trava antifurto para módulos, que é um negócio ruim que está acontecendo aí. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo o contato da Tesla Mecatrônica, grandes parceiros. Abraço, Leandro, abraço, galera da Tesla. Eu estive lá fazendo uma palestra recentemente. E é isso, vamos continuar aqui. Não, se der problema de tacógrafo, de painel, de qualquer módulo eletrônico, que hoje não são poucos módulos nos veículos, independente da montadora, Tesla Mecatrônica. E vamos continuar então. Então você estava com o Sandro Rufino e vocês faziam lá os comentários no conteúdo do chassi ou dos carros da Mercedes. Por quê? Porque vinha algumas situações que a gente não concordava. É como eu falei, o motorista ele consegue analisar o carro que ele trabalha, o carro que ele opera ele. Porque hoje em dia a gente não fala mais motorista, né? Porque motorista é todos que têm carteira, o operador do sistema. Operador. Tem alguns lugares que estão chamando de condutor. O condutor, o operador. Porque hoje não é mais dirigir. Hoje você tem que operar, você tem que ser um condutor, você tem que entender da máquina que dirige ela. E assim, eu acho, Mário, que sempre foi uma responsabilidade muito grande. E o motorista, por muito tempo, foi tratado só como um condutor ou como um motorista, ou alguém que está dirigindo um equipamento. Isso não é. É quem está transportando vidas ali, né? E a gente sempre tem falado, eu pergunto para todo motorista, vou aproveitar e já vou perguntar para você. Você tem noção que quando você está dirigindo um carro daquele cheio, com mais de 64 pessoas dentro, que você é o dono da vida deles ali, é o responsável pela segurança, pelo conforto, pela pontualidade deles, pelas histórias que estão ali dentro do ônibus? Porque se meu filho ou o seu estiver dentro de um ônibus, independente da idade, a gente fica falando, tem alguém transportando meu filho, né? E quando você está conduzindo hoje, transportando muitas pessoas aí, hoje como é que é a responsabilidade de transportar vidas? E não só de dirigir o equipamento. Depois eu quero voltar para a área do equipamento, que eu entendi que você é um cara bom disso. Mas eu queria fazer essa abordagem para falar sobre a responsabilidade de transportar vidas. Olha, eu tenho uma opinião sobre essa questão dessa responsabilidade. Eu acho que não há diferença para um piloto de avião nem para um motorista de um ônibus, porque os dois carregam vida. Então a responsabilidade de um piloto é porque está no ar. Como está no ar, qualquer ser humano, ele tem uma visão de, mas ele está no ar.
mas a responsabilidade é a mesma. Amém. Com vidas. Ele não pode errar, como também o ônibus não pode errar. Então, a responsabilidade maior hoje, ela passa a ser do motorista devido ao grande número de acidentes terrestres. Exatamente. Então, se você olhar no ano, 40 mil mortos no país, no trânsito brasileiro, ou seja, a responsabilidade maior está em cima do condutor do veículo terrestre, que é o ônibus, do que o do avião. Exatamente. Então, assim, os dois têm a sua responsabilidade. Mas nós temos aquela situação, tá no ar, o avião e tudo. Ah, mas o avião, quando tem um problema, passa em todos os jornais, mas todos os dias. Inclusive, nós, pegando esse gancho, teve um acidente lá em Alagoas de um colega que trabalhou com a gente. Acho que você viu passar no meio de comunicação aí que um ônibus que veio e que capotou, morreu 15 pessoas. Então, aí é o seguinte, esse tipo de conteúdo, quando tá passando, eu pulo. Eu não assisto mais, não. Os caras, os amigos que seguem a gente, que tem o nosso contato aqui, não manda mais acidente, tá? Eu não quero assistir. Eu também não gosto de assistir. Às vezes, é óbvio que a gente, como técnico, tem que analisar, ou se eu for participar, né, ou numa consultoria, numa implantação de uma ISO 39001, aí a gente precisa entender e analisar as partes. Agora, esses que vão acontecendo e que o pessoal publica aí, eu prefiro mostrar a parte boa aqui. Mas acontece, o risco está aí. A parte boa qual é? É que nós somos responsáveis, nós temos responsabilidade. E esse amigo aí, que aconteceu esse acidente? Olha, por fim, o que aconteceu? Porque senão o Alex cortou ele está hospitalizado, né? Hã? Ele está hospitalizado, entendeu? Na primeira notícia foi que ele tinha falecido, mas depois foi vendo que ele não faleceu. Para você ver que nós temos importância. A importância, primeiro, se dá do condutor, do profissional. Sim. O profissional ele tem que ser qualificado, ele tem que se qualificar. Hoje, a possibilidade de qualificação é ampla, é muita. Hoje eu vejo, não só aqui em São Paulo, né, mas por onde já passei, o que eu tenho de conhecimento, que tem muito motorista hoje que o operador, que ele não conhece a máquina que está dirigindo ela, não conhece um painel, não conhece um tacógrafo, não conhece... Ou seja, quando o carro tem uma questão, eu até vi aqui no seu podcast essa semana, que eu vi os vídeos e acompanhei muito, é que... falando sobre fazer ordem de serviço, OS, né? Porque cada estado tem a sua linguagem. A sua linguagem. Eu, particularmente, todas as ordens de serviço que eu faço mostrando a realidade, mostrando o fato qual é, e não está me deixando a desejar. Que bom. Está fazendo. Ou seja, o que está faltando hoje nos motoristas, me permite eu falar dessa forma. Fica à vontade. Deixar um pouco o celular para estar vendo TikTok, essas besteiras, né? E assistir o seu podcast para conhecer o segmento, para conhecer, usar o YouTube também para ver a operação, para ver motor, para ver... fonte de coisa boa, de informação boa, né? Sabe o que eu acho? Eu conheço, já vieram muitos motoristas aqui, eu conheço muitos motoristas, eu tenho contato dos motoristas, você tem meu contato a partir de agora, e já treinei muito motorista também em gestão. Não em volante, em gestão de transporte. E sabe o que está faltando, Mara, na minha opinião? Os caras estão reclamando demais. Para de reclamar, gente. Vamos parar de reclamar. Ou vai trabalhar no que sabe, ou, sei lá, vai fazer outra coisa, porque não adianta você passar... Motorista tem 30 anos de empresa de ônibus e 30 anos reclamando. Mas, cara, você vai continuar assim? Sempre reclamando? Sempre reclamando. E aí eles entram nos nossos cortes aí. Outra coisa, o TikTok também, o motorista ele só vai ver quando está em casa ou no horário de refeição. E se tiver ligado, tem que estar assistindo o nosso conteúdo, né, Omar? Mas eu acho que os caras têm que parar de reclamar um pouco. Para de xingar os outros. Vocês têm uma profissão bonita. Se não está satisfeito com a empresa, com o empresário, com a prefeitura, seja lá com a política, vai encontrar outro caminho, cara. Não dá para ficar reclamando essa vida, não. Eu tenho recebido só profissionais do transporte, e você hoje, na função de motorista, apesar de já ter sido instrutor e ter formado gente, já apareceu na Mercedes, inclusive, mas profissionais que têm esse entendimento do que é bom. Tem cara que entra em contato com a gente nas redes sociais, fala, eu quero ir aí para eu falar umas verdades. O cara quer reclamar, cara. Esse aqui não é o canal de reclamar. Você procura aí no YouTube, tem um canal que é só para reclamação. Só para reclamação de quem é do busão. Pode procurar aí, tem alguns aí. Aqui não, a gente não está aqui para reclamar. A gente está aqui para mostrar boas histórias e bons profissionais.
E vamos voltar então para a sua jornada, senão a gente fica aqui nessa resenha. Me fala uma coisa que eu sempre pergunto. Como foi o seu primeiro dia, se você lembra, como motorista sozinho dentro de um ônibus a hora que entrou o primeiro passageiro? Olha, o meu primeiro dia, eu lembro a linha, o horário, tudo. Meu primeiro dia, o ônibus era um Caio 7112, o prefixo, entendeu? 7112, fazendo lá em Maceió a linha Parque Municipal. Esse foi o meu primeiro carro que eu trabalhei. E o meu primeiro passageiro foi um senhorzinho, pela idade aí, talvez a gente não esteja mais nem com vida, mas foi um senhorzinho que ele era negociante lá na parte de comércio, lá em Maceió. Esse foi o meu primeiro passageiro, de manhãzinha, 5 e pouca da manhã, foi o primeiro carro. E eu nunca esqueci, porque a gente faz o que gosta. Porque eu estou no transporte porque eu gosto. Sim. Então, quando a gente faz o que gosta, a gente não reclama. Todos nós temos problemas, todos nós temos situações que a gente não concorda. Sim. Isso aí é normal para todos os segmentos da vida nossa. Porém, a gente tem que fazer o que gosta. Eu faço o que gosto. Eu faço o que gosto, eu posso ter o maior problema. Eu não tenho essa história, se conta, né? Tem problema, deixa atrás da porta. Ninguém deixa atrás da porta. Ser humano nenhum deixa. O problema foi feito para ser resolvido. Ser resolvido. E quando você olha para trás amanhã, rapaz, eu pensei que era grande, ficou pequenininho. Então, eu sempre tratei a máquina que eu trabalho com ela, os passageiros, da melhor forma possível. Nunca tive um problema de passageiro vir me xingar ou coisa parecida. A gente recebe, às vezes, um xingamento, até qual motorista que nunca, mesmo o passageiro dando sinal de parada, a gente vê a luzinha acesa do painel, mas de repente passa. Vai descer, motorista, dá um xingamento. Eu nunca retruco, porque quando a gente dá a resposta, cria um clima pesado dentro do ônibus. Então o segredo é respirar e deixar ele ir embora. O momento, eu tô sorrindo aqui porque, assim, isso acontece com todo mundo, cara. O cara deu o sinal, o motorista não parou no ponto, vai vir um xingado. Do que eles estão xingando hoje em dia? Fica à vontade, pode falar, porque antes era o motorista FDP, o motorista que tá carregando aqui, eu vou descer, xinga com vontade. Xinga com vontade. Então, aqui em São Paulo, tem uma coisa muito interessante, tá, que eu não vi em Maceió. Por exemplo, lá em Maceió, os motoristas, ele não consegue parar o ônibus no ponto de ônibus para subida e descida de passageiro. Por quê? Porque em Maceió tem a demanda de subir por trás e não querer pagar passagem. Tá. Então, vários motoristas, ou a grande parte deles, param um pouco antes para descer e depois para subir no ponto. Veja que coisa interessante. E, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, eu vejo que as catracas... Lá é catraca, aqui já acho que aqui é roleta, não sei. É catraca também. São no mesmo patamar de antigamente, aqui em São Paulo. Já em Maceió não está mais assim. Maceió está do piso ao teto. E os caras ainda querem dar chapéu. Entendeu? Agora me fala uma coisa. Qual que... O motorista lá de Maceió, ele conhece todos os passageiros? Porque é bem menor que São Paulo. Né? Então, se você está fazendo uma linha urbana, a probabilidade de você conhecer o pessoal é muito. E aí cria intimidade, aí não quer pagar passagem. Aí a empresa põe a catraca, né, até o teto do carro. E mesmo assim ainda é complicado. Muito complicado, porque a evasão nesse sentido... Aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, pode ser um rapaz que esteja bêbado na rua, mas ele te pede, cara, não, por favor. E se você disser que não leva, ele não diz nada. Ainda diz assim, Deus abençoe. Aconteceu comigo. Entende? E lá em Maceió não é assim. Eu não estou dizendo que Maceió não presta, que eu sou de Maceió. Estou dizendo que eu estou vivendo culturas diferentes, momentos diferentes, e situações diferentes. Ou seja, no trânsito diz situações adversas. E eu estou sentindo aqui situações adversas diferentes do que eu senti em Maceió. Entende? A violência tem em todo canto. Tem em todo lugar. Não tem como a gente fugir disso. Agora, para trabalhar, no sentido de você trabalhar sem essa cobrança desnecessária, deixar o trabalhador super à vontade, no sentido de ser profissional, né? Não é super à vontade para fazer o que ele quer, de ser profissional, você trabalhar sem essa pressão psicológica, que tem em outros estados, principalmente Maceió, tem a pressão psicológica, né? Tudo ser chamado, tá? Tudo é chamado para resolver problemas, isso atrapalha muito. E isso eu não vejo aqui. Me fala uma coisa, como é que chama um motorista que tem
tem o pé pesado, o motorista de ônibus que anda correndo lá em Maceió, tem algum tipo de apelido? Porque aqui tem alguns. Aqui lá é pé de ferro, entendeu? Pé de chumbo. Pé de chumbo, tem aquele sentido do cara que é cupim. Cupim de ferro. Quando ele pode estar com o melhor carro do ano na mão dele, o carro do ano, mas ele sempre arruma um problema, sempre quebra o carro. Acaba tem com o isso. carro. Cupim de ferro, tem o pé de chumbo e o cara que não anda. Rapaz, isso aí, lá vem, tá acompanhando enterro. Acompanhando enterro, é o que? O roda presa. E aí, ô Mário, você dirigindo, você é o pé de chumbo? Você é o roda presa? Como que é o Mário conduzindo aqui pela Next? A minha conduções é a mesma de Maceió. Eu trabalho em cima das leis de trânsito. Eu trabalho em cima das normas. Eu não saio dela. Porque tudo que eu fizer, eu sou responsável pelaquela situação. O meu CPF é responsável. Então eu tenho que trabalhar de acordo com as normas. Através disso, graças a Deus, eu nunca me envolvi em acidente e nunca paguei uma multa. Tá? Que maravilha. Parabéns. Graças a Deus. Agora, eu faço por onde não pagar. Posso falhar? Pode. Porque sou ser humano. Pode. Sou ser humano. Eu não posso dizer que eu não vou falhar. Não, jamais. Agora, eu costumo respeitar a questão de operação, porque quando a gente respeita a questão de operação, a gente entende que aquele veículo ali é o que nós estamos levando por cada dia para casa. A gente temos que entender isso. Me fala uma coisa, a gente sabe a gente estava falando um pouco agora sobre a responsabilidade do motorista de transportar vidas, né? E aí agora eu queria entrar por uma outra modalidade do transporte, que você é experiente também, e que aí a responsabilidade vezes Promax ao quadrado, que é o transporte escolar. Né? Transportar vidas como motorista de transporte urbano, rodoviário, é uma grande responsabilidade. Agora, transportar criança, a responsabilidade é maior. Dobrou. E você formou muitos profissionais lá em Maceió, que eram cobradores, pelo que eu entendi, que passaram a transportar, ser motorista no transporte escolar. Como que é uma instrução? Por exemplo, aqui, o cara do podcast quer virar motorista do transporte escolar. Além da instrução de dirigir, que outro tipo de instrução você vai dar para um cara que vai transportar criança, cara? Olha, o transportar criança é uma coisa tão importante, porque ali são ouros, né? Porque os pais estão em casa e está entregando o ouro dele nas suas mãos. Então você tem que entender que ali são crianças. A velocidade, se você trabalha no transporte público de um jeito, com o escolar é totalmente diferente, entendeu? Cuidar da criança, porque aqui tem os monitores. Monitores. Lá tem monitores também, não? Hoje tem só na parte de prefeitura, mas do estado não tem ainda. Ou seja, a responsabilidade é muito maior para o motorista, entendeu? E as velocidades, porque hoje o que está atrapalhando muito o motorista é a velocidade. É não ter a paciência de entender que ali ele está carregando vida. Muitos não têm essa paciência. Você acha que o motorista paulista ele é mais estressado, mais agoniado, mais apressado do que o alagoano? Muito mais. Muito mais? Eu acho que devido à cidade, né? Porque eu acho que aqui o estresse na velocidade, o estresse de trabalhar é muito de que no céu. E você está aqui há 7 meses. 7 meses. Já foi direto para a Next Mobilidade? Como foi? Conta um pouquinho dessa Eu vim através de um colega, tive um colega que queria que eu fosse para Souzantu, mas aí eu optei pela Next, porque eu estava fazendo exame já na Next e não quis ir mais para Souzantu. Porque eu já estava fazendo exame e tudo mais, aí para não deixar no meio do caminho, entende? Então, os instrutores daqui da Next, para mim, foram maravilhosos. Uma coisa é você ser instrutor, outra coisa é você passar a ser avaliado. As coisas já mudou. As coisas já deu uma mudança radical. Mas eu me comportei como um candidato ali. Candidato profissional. Entendeu? E hoje os instrutores, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha experiência, mas eu respeito a hierarquia. Isso é importante, Omar, porque assim, a gente vê às vezes colegas criticando os instrutores das empresas, e eu falo, cara, trabalha para ser instrutor, então. Não fica criticando o cara, não. Acho que tem grandes instrutores que passaram por aqui também e outros que vão passar. Hoje a gente tem uma gravação prevista com um grande instrutor de São Paulo, uma das melhores empresas do Municipal de São Paulo.
mas que vai ser hoje à noite. Então, hoje estamos gravando aqui de manhã, tomamos um cafezinho aqui com o Mário e estamos batendo esse papo aqui. E mais tarde vem instrutor, depois vem motorista mulher. E assim, a gente está sempre recebendo os bons profissionais aqui, mas o profissional que sabe respeitar. Tem que saber respeitar primeiro o regulamento da empresa, lógico, né, as regras do trânsito, as regras da empresa, e aqueles caras que estão só insatisfeitos, que estão aqui só para reclamar, continua reclamando, que se eles dão o dislike aqui também é bom, tá? Não é ruim os caras reclamar, não, deixa eles reclamar, a gente só não dá atenção. Lógico. Mas quer continuar reclamando? Continua, a gente vai continuar falando a parte boa aqui. Eu mesmo, é como eu te falando, eu já fui instrutor em empresa onde eu já passei, hoje eu estou sendo avaliado por instrutores. Se eu não concordar com alguma coisa, eu fico para mim. Se eu concordar, também fico para mim. Eu acho que a gente tem que respeitar. Eu respeito. Quando eu cheguei aqui, eu fui ser avaliado. Eu sabia que ia ser avaliado. Porque uma coisa é você ser instrutor e avaliar. Uma outra coisa é você ser avaliado. É totalmente diferente. Aí quando você é avaliado, você tem situações financeiras, se você pode ter aluguel para pagar, escola de crianças, de filhos. Então, tudo isso acarreta numa preocupação de estresse de momento de exame para ser o motorista daquela empresa. Um candidato, ele tem todas essas situações adversas. Casa, família, situações financeiras, desemprego, tudo isso afeta. Então, eu já fui o avaliador e passei a ser avaliado. Então, isso para mim foi uma coisa maravilhosa, porque no começo eu fui avaliado, alguém me ensinou, como já falei no começo, o seu Justino. Depois eu passei meus ensinamentos e agora eu fui avaliado. Então, para mim, a empresa, os instrutores, para mim, na minha concepção, no meu ponto de vista, cada um no seu quadrado, eles são instrutores, eu tenho que respeitar as hierarquias deles e fazer o que eles pedem, porque eles são instrutores da empresa, eu tenho que respeitar. Se o profissional não respeita isso, ele não está sendo humilde. A humildade, ela abre porta, é a alma do negócio. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ser humilde. Agora, errar, nós erramos. Como eles também erram, porque somos seres humanos. Sim. Ninguém é 100% perfeito, nem justo. Tem suas falhas. Agora, se o profissional se preocupar em fazer a parte profissional dele, respeitar a regra da empresa, eu tenho certeza que ele nunca vai ter problema. Que maravilha. Agora, uma coisa aqui, o pessoal que acha ruim de algumas coisas aqui, eles estão sempre falando de salário. O salário aqui em São Paulo, ele é muito diferente do salário lá de Maceió? Bastante diferente. Aqui em São Paulo, eu cheguei aqui e de repente começou a empresa, por exemplo, aqui em São Paulo, do meu ponto de vista, tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu não trabalhei ainda. E tem que ser respeitado, inclusive. Eu não trabalhei ainda. Tá. Aí eu cumpro as minhas escalas, mas não é igual o Maceió. Maceió a gente trabalha. Maceió tem a cobrança. Maceió você tem que fazer meta, você tem que trabalhar aqui, você tem... Tudo é chamado para disciplina, Maceió. Então, você sabe que eu tenho alunos que vieram de Maceió para fazer curso comigo. Depois eu vou te falar, depois eu vou te mostrar aqui nos bastidores. Nós temos isso. Lá tem a cobrança. Lá, se o motorista não está mantendo a sua meta, batendo a meta, ele é cobrado. Ele vai para a escolinha, ele vai para a reciclagem, ele é avaliado. O instrutor vai dar uma viagem, vai dirigir para ele, com ele dentro do carro com o passageiro, para mostrar a ele que dá para fazer. Então, tudo isso acarreta. Agora, me fala uma coisa. Eu recordei desses alunos que vieram de Maceió para fazer o curso de gestão de operação, e no curso de gestão de operação falo sobre escala também, e foi a primeira vez que um dos participantes do curso falou que não tinha buraco na escala dele. Buraco na escala que a gente fala aqui, está faltando, você precisa contratar mais mão de obra. E em todos os eventos que eu tive, são mais de 1.000 alunos só desse curso aí, todas as empresas têm uma deficiência na escala que precisa contratar mais gente. Vai repondo, a Next aí achou uma grande solução e tem acertado bastante nisso, mas a maioria das empresas tem o tal buraco na escala, está faltando profissional. E o único que levantou a mão e falou assim, lá na minha empresa não falta. Era um cara de Maceió e Alagoas. Lá sobra profissional lá? Aí eu vou explicar por que sobra. Talvez ele não tenha esse conhecimento que eu tenho, tá? O porquê sobra. Porque Maceió nós temos uma cidade pequena, por exemplo. A quantidade de ônibus que roda, por exemplo, eu não sei hoje quantos carros, que eu chamo de carro, tá? A gente tem essa linha de carro. Normal. Eu não sei quantos carros a Next Mobilidade tem. Eu não sei. Mas vamos dizer que ela tenha 800 carros. Tá. 800 carros é a quantidade de ônibus que roda em Maceió. Deu para entender? Entendi. Então, a questão é, aqui, a falta, aí eu vou entrar nessa linha da falta de motorista aqui, que lá não falta. Lá tem muita gente boa, profissional
top de linha que está parado, porque não tem emprego. Tá. Lá roda 3 empresas dentro da cidade. Cidade de Maceió, Real Lagoas e São Francisco. São 3 empresas. 3 empresas. As 3 empresas dão 800 ônibus. Tá. Então, 800 ônibus é uma empresa que é ok, que é a Next. Sim, é uma só. Entendeu agora? Sim. Aí vamos lá. Vamos na questão do motorista. Lá em Maceió, acabaram se, voltando ao assunto, os cobradores. Mas, se acabou os cobradores, mas como é uma cidade pequena, não vai fazer falta motorista, que tem muita mão de obra sobrando. Aqui em São Paulo é diferente. Então, aqui em São Paulo, não só lá como aqui, essa é a minha visão, tá? Cada um tem a sua, mas como eu já vivo no transporte há muitos anos, eu tenho essa visão. Essa retirada dos cobradores aqui em São Paulo não foi bom. Por que eu digo isso? Vamos dizer que a Next Mobilidade hoje ela tivesse cobradores. Então, a cada 100 cobradores, vamos botar aqui 10 ou 15 passassem para motorista. Sim. É diferente. Mas aquele cobrador que foi motorista, que foi o meu caso, vamos dizer assim, ele está no trânsito, ele está vendo, ele está conhecendo um veículo, ele está conhecendo como aquele motorista dirige. Está sendo treinado. Ele quer queira ou que não, ele está sendo treinado. Poxa, eu trabalho com o Mário rapaz, o Mário é ruim. Voltando aqui, o Mário é marcha lenta. Aí ele está vendo como é que eu sou, ele está vendo um AOS de serviço que eu vou fazer, então ele já está sendo aprendizado ali, já está aprendendo ali. Então era mais fácil se fazer um motorista e um cobrador. Aí eu vi aqui no seu podcast que eu assisti, quando você disse assim, pega um rapaz dos serviços gerais, treina ele, é diferente. Porque aquele rapaz, ele nunca pegou trânsito, ele nunca viu o que é trânsito, ele nunca sentou na cadeira de cobrador para ver o motorista dirigir, operar o carro. Perfeito. Então, ele fica mais difícil ele aprender. Com certeza. Ele aprender como deveria aprender um cobrador. Por isso que hoje, a grande quantidade que eu acho, tá? A minha visão, de acidente, de arranhar, de se envolver em acidente, é por falta dessa experiência de não ter sido cobrador. Mas eu não estou dizendo que o cara, porque foi cobrador, ele não vai errar. Erra, não estou falando sobre isso. Sim, não. Estou falando que há uma dinâmica diferente, porque ele já está no transporte, ele já vivia ali 2, 3 anos, 4, 5, 6 anos de cobrador, já sabia como é que era, já reclamava do motorista, já elogiava o motorista, já aprendeu com o motorista, já... Então, tudo isso é um aprendizado que hoje não tem mais. Faz todo sentido. Agora, só para eu entender, né? Eu, na minha jornada, fui fiscal, cobrador. Isso. Eu só não dirigi transportando passageiros, apesar de dirigir sem poder, ou de uma garagem para outra, tal, eu sou cego de molho. E se a pessoa que é cega não tem uma visão, você não pode ser profissional, não posso ter a categoria profissional. Só que eu descobri isso só quando estava próximo de eu poder tirar mudar minha categoria. Mas faz todo sentido o que você está falando. Né? Então, traz uma experiência diferente, porque o cara está ali vendo o movimento, ele já conhece, inclusive, qual é o semáforo que fecha rápido, qual é a faixa de pedestre que o pessoal sai correndo. Ele conhece a manobra no ponto final, ou no terminal, ou na rodoviária, ele auxilia ali os motoristas, né? Os bons cobradores. Tem aquele que só dorme na catraca também. Também tem. Mas isso aí tá tudo certo. Me fala uma coisa, hoje você dirige cobra nas linhas que você opera aí. Se a gente fosse chutar, quantas passagens você cobra que você tem que trocar o dinheiro? E quantos por cento o cara vem já com o cartão dele ou com o passe dele? Olha, eu não tenho um número exato. Não, é mais ou menos aqui, é só pra gente, dentro do seu sentimento aí. Eu acho que hoje aqui em São Paulo, vamos dizer que no horário de trabalho meu, cobre 20, 30 passagens, ou em dinheiro. Tá. Vou botar 30 passagens em dinheiro. No máximo, vou botar 40 em dinheiro. 40 passagens em dinheiro vou botar no máximo isso. 40 passagens em dinheiro numa jornada de 7 horas, 8 horas aí, mais ou menos. Estou botando 40 só para fechar um número, mas pode ser até menos. Tá, então vamos supor assim, numa viagem que você transporta muito na linha que eu estou, mas tem linha que é diferente, né? Tem linha que é diferente. Uma viagem, na média, assim, que você transporta, sei lá, 64 passageiros na viagem. Um exemplo, eu sempre puxo pro 64, né? Quantos passageiros vem com dinheiro? Vou botar aqui de 15. De 15, 15, 10, talvez, o que aconteceu? Agora eu vou falar da minha opinião do que aconteceu, porque o cobrador hoje faz falta, como a gente falou, porque antes para formar motorista, a gente formava cobrador, né? Inclusive isso foi pauta aqui no nosso canal. E aí agora não tem um cobrador, só tem um manobrista. Aí estão formando um manobrista. O manobrista é bom de manobra, mas ele não tem a vivência da rua, que o cobrador, como você colocou, com
toda razão aí. Agora, o que acontece? Hoje em dia, o índice de passageiro que paga é pequeno. E aí inviabilizou, porque o custo do transporte é alto. Né? E eu tenho falado aqui, que eu não sei se você já sabe, ou se ouviu eu falando alguma vez, o 64, ele tem um porquê. É porque 64% de toda a receita que entra dentro de um ônibus, ou de uma viagem, ou de uma empresa inteira, ou de uma cidade inteira, 64% da receita que entra no ônibus, das passagens que são pagas com dinheiro ou eletronicamente, vai para mão de obra, diesel, peças e pneus. A mão de obra representa, na média, 25% da receita. Então, e aí as coisas vão só aumentando. O salário, por mais que aumenta pouco, mas só aumentou. As peças, o diesel, tudo aumentou. Tudo isso é custo, né? Então, hoje já estão falando em 74%, em 75% de custo só operacional. Então, a empresa está sempre buscando. Eu tive que embarcar tecnologia. Catraca eletrônico, Wi-Fi, tudo isso. Tudo Isso é custo, USB, né? E aí essa tecnologia acabou, teoricamente, substituindo grande parte dos cobradores nos ônibus que são menores, né? Em São Paulo, as empresas que ainda operam com articulado, normalmente tem cobrador, tal. Mas assim, qual que é o certo? Eu acho que não tem o certo ou errado. Na minha visão, hoje as empresas, elas deveriam, minha visão, tudo tem que ter um custo. Mas teria que ter uma escolinha, fazer um chamado aí para quem quiser ser motorista, participar de uma escolinha, como as empresas grandes estão fazendo hoje. Faz uma escolinha, essa é a minha opinião, eu sempre tive essa opinião, depois que tem os cobradores. Pegam, por exemplo, fulano tem carteira, tem custo, tem tudo, então traz ele para uma escolinha, olha, a empresa vai te dar um treinamento. Mas quando esse cara estiver pronto, que estiver trabalhando, vai para outra empresa. Não tem como segurar ninguém. Não tem como segurar. Não tem como. É como a Next, ela foi lá, buscou o cara lá em Maceió, Lagoas, buscou na Bahia. Aí o cara vem aqui e depois de um tempo ele vai. Agora, quem tá só reclamando e não tá tomando providência nenhuma, tá faltando gente demais na escola. Então tem que ser essa questão de um treinamento. Então tem que fazer um treinamento com pessoas de fora da empresa, que tenham carteira, que tenham os cursos, que tenha tudo certinho, que tenha a sua habilitação, quando puxar o espelho dela, tá tudo certinho, não tem ponto nenhum. Então, tudo isso faz com que aquele candidato seja aprovado para participar da escolinha. Então, essa escolinha ela é importante, porque uma escolinha, no meu ponto de vista, ela é mais importante do que uma manobra, né? Muito mais, porque a escolinha vai te levar para a rua, vai te dar uma experiência de trânsito, de embarque, desembarque. A manobra, assim, deixar até um abraço para os manobristas aí, eu tô para receber um motorista que o dia que eu entrei em contato com ele para a gente acertar a escala, ele falou: Alex, sou manobrista, acabei de ser promovido, vou começar amanhã. Então em breve vai estar no nosso canal aqui. O que acontece, Alex? Eu penso assim, por exemplo, vou botar para mim, o Mário agora. Se ser Mário, hoje faltou o manobrista, aí você vai ser manobrista à noite. Então os caras terminam o serviço, exemplo, 1h da manhã, eu vou terminar 3. Porque eu não tenho prática, eu não estou sem a prática de manobrar dentro de uma garagem, que não é fácil. Não é fácil. Todo mundo tem sua importância, qualquer profissional tem sua importância. A pessoa, hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, eu percebo que aqui tem as 4 estações no dia. E um dia faz outono, primavera, inverno, verão. Aí você está à noite ali, para colocar os carros naqueles imprensados ali. Eu vou colocar? Vou colocar. Agora, eu vou terminar o serviço 3h da manhã, 3h30 da manhã, enquanto o manobrista termina 1h da manhã, porque ele está na prática. Então cada um na sua prática. Então eu acredito que o manobreiro tem que existir, tem que ter a sua chance, mas também fazer uma escolinha. Sim. Pegar pessoas de fora, investir naquelas pessoas para poder suprir essa necessidade. Eu acho que isso é uma ação que já está acontecendo em algumas empresas. A gente participou, eu fiz um podcast com o dono da empresa há 2 anos atrás, era próximo do episódio 64 aqui do canal, um episódio especial, e eu fui no evento desta empresa e fiz o podcast com o proprietário da empresa, mas era um evento de formação de escolinha de 11 profissionais motoristas do zero. Isso é importante. Ele é a categoria D, mas nunca dirigiram. Isso. Teve um outro instrutor aqui de uma grande parceira nossa da Zona Leste também, que tem uma escolinha que está formando profissionais do zero. Nessa primeira empresa que eu estou falando, a empresa chega a pagar o salário para o cara aprender. É um investimento. Uma ajuda de custo. É um investimento. É um investimento. E é o que você está falando, a gente, vamos reclamar que acabou o cobrador faz falta. Mas
Infelizmente, é a realidade do mercado, da evolução do sistema, da tecnologia. Então tem que se criar outras formas. Outra forma. E essa é uma forma importante, é a escolinha. Hoje, sem uma escolinha hoje, o que é que vai acontecer? Essa demanda ela vai ficar cada vez maior, porque nós aqui em São Paulo, e falar nós, porque eu sei que estava em Maceió, aqui é uma cidade grande que a mão de obra é escassa, principalmente de motorista. É escassa demais. Sim. Então, e nós tem que se formar uma escolinha, tem que se formar do zero, entendeu, cara? Agora, para isso, teria que ter os seus cursos, a sua habilitação correta, sem ter ponto nenhum, tudo correto e tudo certinho. Porque a sua habilitação diz quem você é. Errar, todo mundo erra. Mas alguma pessoa tem uma multa, é diferente do que 3, 4. É diferente, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entendeu agora? E não é, errar, qualquer um erra. Né? E não é com o radar que tá ali, ou com o policial que tá ali, é com você. Porque uma multa, qualquer um de nós podemos levar, é normal. Agora, 3, 4, 5 multas não é normal, tem alguma coisa errada. Tem que ser analisado. Tem que se analisar, tem que parar um pouco para refletir onde você errou, onde está errando. Esse é o ponto. Porque se não fizer dessa forma, cada dia vai ser pior. Vai faltar mais ainda. Então tem que ter um investimento. É um investimento caro, é muito caro. É caro. Mas, na minha opinião, tem que ser feito. Porque hoje, Alex, hoje você vê que você tem um profissional do volante hoje, mas poucos, como eu já falei no começo, pouco entende da máquina que dirige. Exatamente. E eu vou falar assim, de todas as alternativas que eu vi no mercado, e eu rodo bastante empresa, eu acho que a Next acertou com essa estratégia de buscar os profissionais lá. Né? Eu vou dizer, pelos que eu conheci, pelos que eu bati o papo aqui no podcast, pelo Wilton, pelo Ricardo, pelo Mário Moral que está aqui com a gente, e qualquer hora eu vou juntar os baianos aqui para vir para fazer resenhas. Vou falar, vamos fazer o seguinte, quando o Wilton e o Ricardo voltar aqui, eu vou falar, eu vou sair da cadeira, vou deixar vocês resenhar aqui. Mas eu acho que a Next acertou. Por que eu acho que a Next acertou? Porque eu tenho visto as empresas buscando várias formas. E a forma que está funcionando muito bem é a Next. Está aqui você, Mário Moral aqui, o Wilton e o Ricardo Carvalho que esteve aqui, que comprovam, são bons profissionais, excelentes profissionais, os caras do bem, os caras da energia boa. Estava falando com a produção aqui, com o meu brother, falou, esses caras quando chegam aqui, mas não falha nada, mas nem a internet não falha, as câmeras ficam bonitinhas, porque a energia é boa, gente do bem, cara. Não é aquele povo que anda com a nuvem em cima da cabeça. Então, eu acho que a Next acertou, e eu queria dizer para você que eu não sei como você foi recebido, eu queria que você falasse como você foi recebido aqui pelos paulistas, se eles têm dado um apelido também, eles colocaram apelido em você, mas uma certeza eu tenho, os caras que vêm aqui no nosso canal são bem recebidos. Rapaz, olha, a gente quando larga, eu tô ali no plantão, né, que chama aqui. Isso. Né? É uma resenha por si só, entendeu? É uma resenha, aí tem lá tem o Flávio, o Ricardo, o meu filho, o grandão, é uma resenha, muito bom. E a empresa em si, o atendimento ao chegar nela, conheci de setores em setores, tá? Todo mundo gente boa, tá certo? Mas por que gente boa? Porque eu faço o meu trabalho. Então eu conheci, desde o começo até agora, não tenho o que falar de nenhum deles. Estou falando isso aqui não porque eu já vivi, eu já estive do outro lado. Sim. E hoje eu estou desse lado de cá. Exatamente. Então eu já vivi os dois lados das coisas, da moeda, vamos dizer assim. Então eu conheço. E quando eu cheguei até agora, eu estou sendo bem tratado pela empresa, pelos funcionários da empresa, pelos os instrutores, pela gerência da empresa. Eu precisei ir a Maceió, fui lá, conversei com eles adequaram a minha escala, eu fui a Maceió resolver algumas coisas minhas. Então, a empresa ela faz com que o trabalhador ele se sinta à vontade, e eu me senti à vontade. Agora, aquele que está sentindo alguma coisa, tem que parar, tem que analisar, tem que ver, porque, no meu caso, por eu fazer as coisas da uma maneira correta, de andar correto, de fazer o certo, de tentar sempre estar numa linha correta, de tentar fazer sempre o certo, de respeitar os espaços de cada um, porque nós temos que ter respeito ao espaço, respeito ao seu superior, entende? Então tudo isso faz com que você chegue ao gestor, converse com ele, e ele diz assim, olha, Mário, veja a escala, falei com a gerência lá, depois falei com o gestor, se juntou e disse, olha, vamos fazer assim, tá bom para você, Mário? Tá. Eu viajei, fui a Maceió. Então, por que eles me liberaram, né?
através da minha escala? Porque a gente faz o caminho, trilha um caminho correto. Então eu não tenho o que falar da empresa. Primeiro que a empresa ela paga em dias, entendeu? Eu vejo os colegas reclamando da questão que chega na garagem, por exemplo, tem que esperar da hora para ir embora. A empresa está errada? Não, é correta. De onde eu vim não é assim. Se você chega na garagem, para lá, a sua ficha vai fechar 7h20, 11 horas, daqui a pouco, 11 horas. Mas aí eu cheguei 10 horas. Eu já vou embora, mas aí eu vou ficar devendo hora para a empresa. Aí não ganha o ganho real. E aqui ela paga o ganho real. Entende? Então, para mim, para quem veio de uma situação que só perde, porque você está numa escala que não completa as suas 7h20, você vai ficar devendo para a empresa? Eu tenho falado, Mário, aqui eu tenho falado inclusive para os planejadores, planejamento, para os empresários, gestores de operação. Hoje em dia, o profissional do ônibus, ele não quer viver mais com a hora seca, como a gente chama aqui, a 7h20. Ele precisa de uma horinha extra. É óbvio que não dá para ser um tabelão também, com excesso de horas de jornada, porque também ninguém aguenta. Mas, na média, o profissional que tem ali sua 1h30, 2h30 no máximo, 2 horas no máximo ali de extra, ele consegue trabalhar tranquilamente, né? Consegue ganhar, inclusive, algo a mais. Agora, o cara que tem jornada seca, isso acontece em algumas modalidades, às vezes no fretamento isso acontece, que aí é a hora seca. Ela trabalha 2, 3 períodos e não faz uma hora extra. E passa o dia todo preso. Passa o dia todo, o dia. Fala, pô, mas você tá liberado de fazer o que você quiser, amanhã vai ter que voltar. Vai para onde? Então, eu acredito que nesse caso é até mais difícil. Mas eu fico feliz com a sua abordagem, um cara que tá pronto para aposentar, já tem tempo para aposentar já? Já tem um tempo, já coloquei, tá? Porque eu tenho um tempo, mas hoje em dia tem que ser através de advogado, porque a lei antiga, ela me pega, não pega... quem fechou a carteira até 94 e trabalhou direto, 25 anos, a lei não mudou. Agora, para quem foi demitido, voltou, foi para para outro, aí teve contrato de trabalho suspenso. Então, esses contratos, ele não fecha 25 anos direto como o meu fechou. Então, assim, para mim, eu estou já, vamos dizer assim, no fim de carreira, tá certo? Se eu tivesse vindo para aqui ontem... Você tem muito quilômetro para rodar. Se eu tivesse vindo para aqui ontem que eu falo, antes, eu tenho certeza que eu estava muito melhor, porque aqui o campo de trabalho, eu digo sempre aos colegas novos aí na empresa, por exemplo, mudou a questão da habilitação, os cursos. Poucos colegas sabiam. Por quê? Porque não acompanha, não olha a habilitação. Ele disse, rapaz, olha a tua habilitação aí, tá vendo aí o curso? Rapaz, faça o curso de instrutor pela habilitação, que é um curso que vale em todo o território nacional. Faça. É online? Mas faça. Aí você vai fazer e não vai estacionar, vai fazer, vai procurar informações, para que amanhã você tenha uma oportunidade na empresa. Exatamente. Porque, pelo que eu senti na empresa onde eu estou hoje, todos os funcionários dela, até onde eu fui informado, procurei me informar. A gente tem que se informar onde está naquele momento, onde você está entrando. Todos eles passou de funções. Sim. Nenhum chegou até essa taça e entrou nela, não. Ele veio trilhando os caminhos até chegar aqui. Isso do gestor, entendeu? Então, do gestor ao zelador. Então, o cara que era zelador hoje é motorista, o cara que era zelador hoje é o gestor, o cara que era zelador, não falo zelador no sentido da palavra, não é no pejorativo, não. Sim, claro. O cara que era zelador, hoje ele virou um cara que é do planejamento. Então, depende de cada um procurar estudar, procurar se formar, se fazer cursos para crescer. Então, a empresa dá esse crescimento, depende de cada profissional. É isso aí, eu sou mais uma prova disso, porque eu comecei lá, né, como fiscal, passei por escala, programação e planejamento, trabalhei com escolar lá também, na parte de planejamento escolar, e depois rodei por outras empresas e hoje eu sou empresário que faço auditorias e consultorias em empresas de ônibus e de vez em quando a gente vem aqui para tomar umas porradas aqui no YouTube. Faz parte. Ô Mário, nossa viagem está chegando próximo do final. Eu queria que você deixasse aí a mensagem que você quisesse, que mandasse o abraço para a família aí, fala para mandar um recado para a patroa que está lá. Eu acho que você foi para essa sua viagem que você voltou para Maceió, foi para ver a patroa, eu acho. Só tem umas coisas para resolver, voltou lá para ver a patroa. Deixa um abraço para a família aí, deixa o comentário que você quiser e que a gente está chegando perto da hora de recolher. Olha só, eu
Eu tenho uma família maravilhosa, tenho 2 filhos, Pedro e Paulo, tá? Pedro e Paulo aí. Pedro e Paulo, Pedro Henrique e Paulo Henrique. Pedro tem 17 anos, Paulo tem 10. Pedro, de manhã, é jovem aprendiz, à tarde vai para o colégio, à noite vai para o Senai. Ele faz curso de petroquímica, né? Legal. Que tem que ocupar a mente do jovem, né? Porque mente ociosa não dá legal, né? do negócio ruim. Não dá legal. Então, assim, o outro de 10 anos, Paulo ainda é uma criança, entendeu? E tem a esposa, estou em Maceió, fui ver a esposa, né? Fui ver a família, resolver algumas situações minhas. Dar um abraço para a esposa, que a gente está aqui longe. É difícil. Eu devo aproveitar e deixar um abraço para Pedro, Paulo, os filhos aí do Mário Moral aqui, para a esposa também. Eu imagino que não deve ser fácil essa distância, né? Mário, hoje, aí a gente aprende, sabe por quê? Porque eu hoje fico 2 dias, às vezes uma semana fora, porque eu vou viajar, trabalho, e já é complicado. Eu tenho um cliente no interior que eu tenho que ir com uma frequência, e todo mundo fala para mim, Alex, por que você não dorme aí? Que você vai ter que estar aí amanhã de novo. E é uma quilometragem longa. Eu falei, eu vou voltar porque eu vou voltar para casa, que eu quero ver minha família. Isso eu estou falando de um dia, de uma semana. Imagina você que vem para cá sem... Estou a 3 mil quilômetros de casa. 3 mil quilômetros e sem saber quando vai poder voltar de fato, né? Isso. Tem amigos aqui que até falam, estou com um plano de voltar daqui 2 meses lá. Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Então eu entendo a dificuldade mas eu respeito também a hombridade de que você está aqui e você está por eles também. Né? É pela formação dos filhos, é por uma questão melhor. É a chamada cota de sacrifício que a gente tem que dar para poder seguir os objetivos. Eu tenho minha mãe com quase 80 anos, tá? Minha mãe é cadeirante hoje. E tenho meus irmãos, tá? As irmãs, os amigos lá. Estou sempre comentando, porque aqui a gente tem um grupo aqui de os traíras, tá? Que é só os amigos de infância, a gente bate papo, conversa, entendeu? Tem um grupo lá de outros colegas lá, que é grupo de liderança, a gente bate papo, resenha. É o que eu tenho tempo para falar com os colegas de Maceió. Porque o restante é trabalhar e seguir um caminho que é um caminho complicado, difícil, mas a gente gosta do que faz e não retrocede, a gente vai sempre seguindo. Você acha que a galera lá de Maceió, esse pessoal que você tem contato, vai assistir a gente aqui no canal, não? Vai. Se você estiver assistindo, vocês têm que deixar um comentário aqui pro Mário Moral e tem que compartilhar esse vídeo aqui para chegar em outros amigos, para a gente trazer outras histórias. Quem sabe um dia a gente não vai lá para Maceió para gravar lá. Deixa o joinha, se inscreve. Deixa o joinha, se inscreve e ativa as notificações também. O profissional, ele tá aberto a novos conhecimentos, tá? E cheguei aqui, fui bem aceitado, tá? Sou bem aceitado, faço na medida do possível correto. Como eu sou da parte antiga, né, vamos dizer assim, a gente somos acostumados a trabalhar com ônibus. Às vezes o ônibus tem uma situação de algum defeito, que eu vi você comentando aqui, e o profissional, ele sabe trabalhar, ele sabe levar até o final da jornada e depois resolver o problema com a manutenção. Hoje falta muito isso, que eu espero que quem está passando para motorista, quem está iniciando a carreira, que procure fazer uns cursos da parte. Hoje em dia tudo é parte eletrônica, tudo é eletrônica. Procure fazer uns cursos, procure se fortalecer em conhecimentos para que ele tenha mais espaço. Porque aqui em São Paulo, principalmente na empresa que eu estou, ela dá condições e ela dá oportunidade a seguir carreira. Então é preciso que cada um entenda isso, tá? Eu falo isso de coração, entenda isso que, como você falou, não adianta criticar ninguém, trilhe o seu caminho, que aqui as oportunidades chegam e chegam com muita força. Se eu tivesse uma idade hoje de 20, 25 anos, tenha certeza que eu ia bem mais longe. Sim, eu também queria voltar para 25 anos, seria maravilhoso. Mário, foi um grande prazer, uma grande satisfação. Os caras agora não podem falar nem mais prazer, que eles falam lá ele, né? Isso é o Ricardo já disse. Nossa, cara. Então é uma grande satisfação, é com grande satisfação que a gente recebe aqui no nosso canal. Eu tenho falado para os amigos que vêm aqui, que depois que passou por aqui, nossas portas vão estar sempre abertas, né? É óbvio que a gente tem as nossas afazeres aí, nossos trabalhos. A gente não tá, tem cara que acha que a gente vive aqui só, gravando conversa, e não é, a gente trabalha também,
a gente anda de ônibus, a gente passa a noite na garagem, a gente vai treinar pessoas nas empresas, por aí afora. Eu queria só agradecer, parabenizar pela sua carreira, pela sua história, dizer que essa é você está numa jornada difícil, porque está longe da família, mas eu sei que tem propósito aí nessa jornada e Deus vai cuidando de tudo. O cara experiente, o cara do bem. Agora a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco, virar reservado, recolher para lavar, abastecer. Eu posso só dar um adendo? Fica à vontade. Deixa eu te falar. Em Maceió tem emprego para mim, tá certo? Mas o salário não é compensado para que eu pense no meu futuro de aposentadoria. Por isso que eu estou aqui. Entende? Perfeito. Tem uma pessoa que está me cobrando muito, me cobra muito, a Mari, assim, que é a família, tá certo? Mas eu estou tentando chegar aos meus objetivos e eu quero também fazer um agradecimento a uma pessoa que me fez eu ajudar muita gente. Eu falei no começo, eu queria fechar, tá? Se você me permite. Fica à vontade. Não estou aqui levantando bandeira de ninguém, mas se você me ajuda para que eu abra a porta para vários colegas, então eu sou grato a você. E a gratidão, ela tem que ser uma linha de um ser humano que tenha respeito e consideração a quem te ajudou, para que você ajude alguém. Então, a pessoa que eu vou falar aqui é o deputado Dudu Ronaldo, lá em Alagoas. Doido que eu volto, mas eu não posso voltar, porque eu estou nos meus segmentos, eu gosto dos meus segmentos, eu gosto do que eu faço. Então, foi através dele que o Mário chegou até aqui, porque dele, no sentido de conhecimento, de ter ajudado a muitos colegas. Perfeito. Tá? Hoje, lá em Maceió, eu tenho um legado muito grande, tá certo? De ter ensinado a vários, não vou citar nome, nem datar números, porque são muitos. Tá? Que eu ajudei através dele, que hoje sou motorista. Então, eu tenho esse agradecimento a fazer, porque realmente, em Alagoas, é uma cidade pequena, Maceió, quando acabaram os cobradores, ficou muita gente desempregada. E ainda hoje tem. O que podemos fazer, nós fizemos. E eu tenho essa gratidão a ele. Me perdoe eu dar esse furo com você aqui. Tá? Não, fica à vontade. Mas a gente tem que agradecer a quem também te deu a mão. E ele não deu a mão só a mim. Ele deu a mão a mim para que eu pudesse ajudar a vários colegas. E hoje eu sou grato por ter ajudado a vários colegas e grato a ele por ter me dado essa oportunidade. Era isso. Que maravilha. Eu quero apertar a sua mão. Tamo junto. Agradecer e dizer, poucos profissionais ou poucos seres humanos têm o sentimento de gratidão, o entendimento da gratidão. Muitas pessoas são ajudadas e depois elas esquecem. Você veio aqui trazendo já esse valor desde o início e agora encerra agradecendo por quem abriu porta, ou quem te ajudou, ou quem viajou junto contigo, independente da jornada que foi. É isso, agora a gente fecha a porta, solta o maneco, que a gente tem que ir para o próximo episódio, que Deus abençoe demais essa sua estadia aqui em São Paulo, porque eu sei que você tem objetivo ou de voltar, eu não sei se a família vem, mas você veio para cumprir aí com um propósito, com uma jornada aí, e pelo que você falou aqui, não tenho o que questionar. É um cara do bem, um cara abençoado, que Deus continue abençoando. Amém. Você, sua família, a Next Mobilidade, todos os amigos da Next, deixa o like aqui, compartilha aí nos grupos pra gente. E agora a gente fecha a porta, vamos pro próximo. Antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Deixa tchau lá e vamos pro próximo. Tchau. Um abraço. Tamo junto. Oi. Esse é o Pod Bus 64.